O Pablo Marçal tá dominando tudo e fazendo esses jornalistas e entrevistadores passarem a maior vergonha da vida deles. O Marçal não só domina o cenário político, como também tá dominando todas as entrevistas que ele tá indo, viralizando cada vez mais. E esse pessoal que achou que debater com o Pablo e fazer perguntas sobre as redes dele que caíram ou a condenação que ele tomou ia deixar o cara de saia justa sem resposta. Até tentaram jogar também o lance do Renato Cariani ser réu por tráfico de drogas. Mas o Pablo Marçal também respondeu isso muito bem. Mas é inegável a forma que ele domina bem essa questão retórica. Além dele tá indo muito melhor do que o Guilherme Boulos, já que Pablo Marçal e Guilherme Boulos são os dois nomes que têm mais evidência na disputa da Prefeitura de São Paulo. E o pessoal achou que realmente, tirando as redes do Pablo, ele ia ficar mais fraco, mas estão causando o efeito contrário, deixando ele mais e mais forte, consequentemente mais conhecido no meio paulista. E quando eu vi a entrevista dele com outros jornalistas, eu fiquei incrédulo com a vergonha que ele fez esse pessoal passar. Tá nítido que o pessoal ficou muito desconfortável, achando que seria algo fácil. Não são esses jornalistas que estão ali com o Marçal, é o Pablo Marçal que tá naquela sala com eles. A única coisa que eu fico meio na dúvida é de como que um cara saiu do meme, com histórias de turbina de avião falhando e que ele pilotou um helicóptero, pra se transformar num ícone político que tá sendo muito idolatrado. Agora, como isso aconteceu? Fica a dúvida aí pra vocês me responderem aí nos comentários. Aqui tem candidato que bate mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem pra mim. O que a gente precisa é tratar com isonomia todas as pessoas. Muriel, aponta o que foi falta de respeito da minha parte. A gente tá falando aqui já, o senhor bateu palma enquanto a Clarice... Isso é liberdade de expressão. A gente tá aqui para ouvir as suas ideias e entrevistar o senhor, não tem problema, a gente não precisa se alongar nesse assunto. Porque você falar assim, a gente precisa recuperar o respeito, eu perdi o respeito. Fala o que foi pontualmente a falta de respeito. Agora, sobre pessoas do PCC no meu partido, eu queria pedir à Polícia Civil, à Polícia Federal, à Polícia Militar, por favor, se vocês sabem que eles estão no meu partido, por que vocês não prendem esses caras? Em que o senhor diz... Eu coloco uma boa grana aí. Coloco mesmo, assim, só que no período eleitoral... Para pagar esse pessoal, o senhor Isso fala. mesmo. O senhor paga esse pessoal. Não, mas eu deixo sempre aberto. Você pode pegar várias entrevistas e podcasts. Só que dentro do período eleitoral foi suspenso e está dentro da legislação normal. Então, vai ficar provado isso. Eu vou recuperar minhas redes, vou vencer a eleição com ou sem rede social. E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou. Só que você usou a expressão errada. Não é deveria. A gente precisa disso. É porque existe um universo jurídico. Eu fiquei 5 anos na academia de direito para ter que ouvir isso, não. Candidato, eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar com o senhor a questão da sua condenação. O senhor tem dito em reiteradas ocasiões que essa condenação... A cara dele... Dá pra ver na cara do Marçal como que ele fica muito à vontade quando fazem essa pergunta. Eu acho que na cabeça dos jornalistas, eles estavam achando que ia deixar o Pablo numa saia justa, que ele não saberia como responder. No lugar do Pablo, você pensa que, porra, eles vão fazer essa pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou treinar as melhores respostas. Eu vou pensar, eu vou preparado pra dar uma resposta muito boa. E é exatamente isso que ele tá fazendo. Os jornalistas, eles acham que estão colocando o Pablo contra a parede, sendo que é o oposto. A condenação só existiu porque o senhor não tinha um advogado ali à sua disposição, não tinha como arcar com o custo de um advogado, e que, na verdade, a gente sabe que essa condenação, ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não. Assim, o Pablo, ele foi condenado, né? Foi condenado, mas ele tinha menos de 21 anos de idade. E aí a condenação dele prescreveu e ele não foi preso. Deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usar a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder desse jeito, eu tô sendo respeitosa com o senhor, eu então... também estou sendo, porque você usou a palavra dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Cara! Tá vendo? Esses jornalistas, né, essa galera xoxa, tá indo pra cima do Pablo e eles acham que vão deixar o Pablo numa saia justa. Meu Deus, como que ele vai responder isso? Olha a resposta que esse cara dá. A velocidade de raciocínio do Pablo Marçal pra soltar uma resposta dessa é muito absurda. O que foi? Só peço um respeito pra gente continuar Qual que é a falta de respeito? Eu tô sendo respeitosa com o senhor em todos os questionamentos. Da onde você tirou o negócio do dever? Assim, ele foi um pouco mais duro, ele foi ríspido, não foi desrespeitoso. O senhor não teve uma condenação em seu nome? Foi prescrita, ela não transitou em julgado, teve um defensor público, depois um E se tivesse avançado e sido confirmada pelas instâncias jurídicas? Pô, mas aí vamos falar, e se eu fosse o Ronnie Coleman? E se o Lula fosse o melhor presidente que realmente esse país já teve? E se o PT não fosse um partido que é a porra de uma quadrilha? Pô, aí também, se for trabalhar no IC, a gente fica aqui até amanhã. Críticas, o senhor deveria ter sido preso. E o que tem? E diante do fato... O cara manda, e aí, o que tem? O que provocou essa sua condenação na justiça? Qual que é a sua pergunta, então? Porque eu não respondi a primeira, você quer perguntar o quê agora? Diante desse
fato? Sim. Caramba, esquentou o negócio. O senhor acredita que não há motivo... Posso terminar a pergunta? Pode, eu não respondi, você pode. Eu tava terminando, eu posso terminar de responder? Caralho. Não, o senhor me pediu... eu tô fazendo um contraponto. Não, você tá fazendo contraponto? Posso terminar a pergunta? Eu vou terminar a resposta primeiro, que eu sou entrevistado. O cara, literalmente, ele é o entrevistado, mas é como se ele mandasse as perguntas. Eu não acho que o Pablo Marçal é o cara perfeito. Eu não acho que ele é a pessoa que vai salvar São Paulo. Ele é muito competente no quesito eloquência, o que outros candidatos não têm. O que ele tá fazendo aqui é muito lance de, sei lá, parece que ele gabaritou as 48 leis do poder pra ir nesses debates, porque pro cara ser entrevistado e ele conduzir a entrevista em que ele tá na posição de responder, são poucas pessoas que conseguem fazer isso. E o Renato Cariani é seu amigo, o influencer? Eu participei de um desafio com ele. Cara, é inacreditável como os jornalistas, eles estão batendo nessa tecla também. O Renato Cariani, sei lá, é o Heisenberg brasileiro. Isso pega muito nas pessoas que têm pouca informação, que ligou a TV e viu lá a notícia que o Renato Cariani é réu, que ele tá sendo investigado. Quando você vai ver as notícias que falam sobre o Cariani, se eu não me engano, tinha uma notícia que falava assim que ele tava sendo investigado por acabar fazendo substâncias puríssimas, um negócio assim. Aí você pensa, porra, substância puríssima, que negócio é esse? Quando você vai ler a notícia lá embaixo, era sal. Vocês conseguem entender agora o quanto é tendencioso algumas coisas? A pessoa que vê aquela notícia, que vê a manchete, fala assim, pô, substância puríssima, você pensa o quê? É cocaína. Só que não, aí lá embaixo tava escrito sal. E aí você acaba vendo esse pessoal da Globo News tentando passar um negócio que não existe pra frente. Fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, também. Todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda. Ao contraditório e à ampla defesa. Se ficar provado, espero que ele pague. Se não ficar, sim. Eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Exato, porque sai um monte de notícia contra o Cariani, ou uma pessoa que tá sendo acusada injustamente. Aí sai um monte de matéria detonando a pessoa, aí depois, fulano de tal é inocente. Quantas dessas redes de notícia, desse pessoal que faz matéria, desses jornalistas, vão cobrir que o cara é inocente? Quem que vai devolver a honra do cara depois dele ter sido atacado por tanto tempo? Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado... Perdi 25 quilos por causa dele. Por tráfico de droga. Olha isso, cara. Ele é réu, acusado de tráfico de droga. Mano, o cara é dono da maior rede de academia, eu acho que do território BR. A porra do Ronnie Coleman foi no CT dele. Ele já é milionário. Por que o cara ia jogar a carreira inteira dele no lixo por conta de tráfico de droga? Fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico de droga? Ele é o maior... Não, como que você explica essa proximidade com um cara que é envolvido com tráfico de droga? Se eu não me engano, o Pablo, ele se aproximou antes do Cariani e depois estourou o caso das acusações dele. Então assim, o cara pergunta, como que você explica? Pô, do negócio, somos ricos. A gente trabalhou junto, se eu não me engano, fizeram um lançamento junto, ganharam dinheiro com isso. É algo muito simples de você se explicar. Como que você explica a proximidade? Porra, dinheiro, seu jornalista safado. É o influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá. O que você tá devendo e pra quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha. Ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse um lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. É isso, cara, é isso. De novo, eu não acho que o Pablo é o cara perfeito, é a solução que vai salvar todo mundo, mas ele tá batendo muito na ferida. E ele sabe exatamente aonde ele tem que bater e tá batendo. Por isso que o cara tá ganhando um monte de seguidor, por isso que, todo mundo tá indo na onda dele. E a chance dele vencer é real. Ele tá falando de... Não, ele tá falando de justiça, de lógica. De facção criminosa. Mas é uma facção aí também, ué. O PT é uma facção criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato. A Daniela Lima aí. Essa é a jornalista cara de cu que meteu o louco a respeito do Rio Grande do Sul, que disse que era fake news, que a população não tava ajudando, que quem tava ajudando era só o governo. Mano, essa mulher, ela fez um puta de serviço pro Rio Grande do Sul. Se for pra moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ela também. Porque do jeito que você tá falando, tá concorrendo a vaga pra pastor. A mulher falando é uma cadeira ali no negócio. Eu tenho que falar do Brasil. A pergunta depois da desmoralizada que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, Camarote... Aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo. Eu odeio injustiça. Vocês podem arrebentar com o que quiser pra cima de mim. Se for pra moralizar, vamos moralizar direito. É aquela coisa. Não adianta você moralizar uma coisa e desmoralizar a outra, porque você não sai como hipócrita. Porque não adianta nada essa galera da Globo ir lá, querer deixar o Marçal numa saia justa. Só que quando o Boulos sentar naquela cadeira, aí não, pera lá. E aí quando o Pablo vem e ele fala isso, porque se for pra moralizar, tem que moralizar direito, não tem como tirar a razão do cara. Beleza, se você quiser bater no Pablo, suave. Se você quiser apontar todas as inconsistências dele, tranquilo. Afinal, ele tá se candidatando
candidatando a um cargo político. Nada mais justo que a gente cobre um político. Só que se for pra cobrar o cara numa certa intensidade, que você cobre todos os outros candidatos na mesma intensidade. Porque não adianta nada você cobrar o cara e aí quando sentar qualquer outro naquela cadeira você passar pano, aí você tá fazendo errado, você tá sendo hipócrita. Então acho que o ponto não seria nem você criticar o Pablo. O político tá lá pra ser cobrado. Mas se você for bater nele, que você bata em todos os outros de forma igual, sem passar pano pra nenhum. A questão de segurança é generalizada. Então você não viu aí realmente, porque não é uma questão que é da prefeitura, é questão do Estado e do governo federal. Ela é generalizada, mas ela atinge de maneiras diferentes, em gradações diferentes, sim, determinados segmentos. Esse é um segmento que é muito atingido, né? As pessoas são mortas, às vezes, na rua. Por isso que o presidente Lula tinha que tomar uma posição, porque no governo federal, no governo do presidente Lula, é onde mais cresceu a agressão contra a LGBT, pra você ter uma noção. Igual quando foi o lance das queimadas. Quando era o Bolsonaro que tava na presidência, o pessoal cobrava muito. No governo Bolsonaro, tantos LGBT morreram. Não, porque no governo Bolsonaro é recorde de desmatamento da Amazônia. E agora, no governo Lula, que tem muito LGBT morrendo, você não vê ninguém falando nada. Tá todo mundo lá, ó, caladinho. Você não vê aqueles artistas que fizeram aquela música lá do Salve Amazônia, não estão falando nada hoje. Parece que eles não estão mais preocupados com a Amazônia. Foda-se se estão queimando lá, foda-se se tem animal morrendo. Por que será que essa galera não fala nada? Não tem como você parar pra pensar nisso daqui e não achar que tudo isso é revoltante. Questionar o senhor a respeito do bloqueio das suas contas nas redes sociais. Isso tá aí mobilizando bastante a sua defesa nesse momento. A gente sabe que há uma tentativa de recorrer aí para recuperar essas contas e há uma discordância do senhor em relação ao teor da representação que deu origem a esse bloqueio. Os tais campeonatos de corte, o senhor tem dito que eles não estão ativos desde o início da campanha eleitoral. Isso daí que ela tá falando, as redes do Pablo caíram. E tem um motivo do porquê caiu. Porque falaram que o Pablo, ele foi e ele pagava as pessoas pra fazer corte dele, pra impulsionar os números que ele tinha, pra acabar criando um engajamento artificial. Bom, pelo menos no meu entender, isso não é um engajamento artificial. Porque você engajar artificialmente suas redes, você acabar colocando bot. Aí sim. Só que no caso do Pablo, são outras pessoas repostando os vídeos que ele tem organicamente. Ou seja, se alguém que vê um corte do Pablo e ela decide seguir a conta oficial do Pablo depois dela ver o corte, é um negócio orgânico. É uma pessoa orgânica, é um engajamento orgânico. E aí, por conta disso, né, as redes dele acabaram sendo banidas. Porque levantaram que ele estaria pagando isso quando tava rolando a eleição. Diz o Pablo que quando começou a eleição ele parou com aquilo. Agora vai ter que ser julgado. A jogada nisso tá justamente no tempo das coisas. Porque a justiça é muito demorada. Até o cara provar que ele realmente é inocente, a eleição já passou. Ou seja, ele precisa das redes dele para que ele possa acabar, sei lá, mobilizando o pessoal para continuar informando, minha proposta é essa, minha proposta é aquela. Um candidato hoje em dia não ter a rede social é como, sei lá, você for jogar futebol, uma perna amarrada. É difícil. Aí quando você vê do outro lado, tá lá todo mundo jogando normal. Menções a um perfil específico de uma militante chamada Bruna, que já faria referências ali sugerindo que isso estaria ocorrendo dentro do âmbito da campanha eleitoral. E de qualquer forma, o senhor não está se beneficiando do suposto investimento que teria sido feito lá atrás nesse campeonato? Então, eu falo isso abertamente para todo mundo. Eu sou número 1 do país nisso. Eu acho que de todo mundo aí que está na política hoje. Inclusive, eu acabei passando o Lula no Instagram. Eu sou o segundo político mais influente, perdendo só pro Bolsonaro agora numa das principais redes sociais. Ele foi genial em ter feito isso, pagar para as pessoas fazerem um corte para ele. Olha a mentalidade de um cara desse, de ter pegado gente fazendo corte, sei lá, de podcast, pensando, o que será que aconteceria se as pessoas fizessem cortes meus? O quanto eu ganharia com isso? Eu ensino isso, eu sempre deixei isso muito claro. O problema é que vocês estão misturando uma coisa atemporal, é questão de temporalidade. Sim. Como eu fui perseguido em 2022, né, por eu mesmo bancar minha campanha, nenhuma empresa, nem eu e ninguém volta, ninguém coloca dinheiro nisso. Eu Você não precisava também, né? Você já é rico, porra. Vai ser a campanha vencedora que menos gastou dinheiro na história da prefeitura. Não é de São Paulo, é do Brasil. Isso é foda, não gastar dinheiro. Eu devo ter batido agora R$1 milhão de doação. São mais de 10 mil pessoas doando. E essas doações, a maioria vieram de doações de 15 centavos, 50 centavos. Inclusive, faço um apelo para você, se você quiser continuar acreditando junto comigo nisso, ajude, porque nós não temos fundão eleitoral. Aí você tá tirando também, né, Pablo? Você já é rico, pô. Você é muito rico, pedindo vaquinha, porra, caralho. Não tem um padrinho político. A única coisa que eu tinha, que é pra falar que é minha, era a minha rede social. Com 20 milhões de seguidores, derrubaram todas. Isso se chama censura prévia. Eu estudei Direito, fiquei 5 anos na faculdade de Direito para respeitar a Constituição Federal e não fui respeitado. Eu aprendi que censura prévia é só abrir no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. Todo mundo pode manifestar qualquer tipo de pensamento. Fica vedado o anonimato.
eu tô assinando embaixo de tudo que eu falo. Imagina só falar tudo que você pensa, o pensamento. Explica isso pro Monark. Inclusive, quando a justiça pediu para postar o vídeo do Boulos, eu recorri e o efeito suspensivo falou, não precisa publicar ainda. E vou publicar com o maior prazer se a justiça entender e depois derrubar esse efeito aí. Agora, os cortes, as pessoas vivem disso. A pessoa que você mencionou, ela é uma jovem das várias pessoas que aprenderam a fazer isso, que ganham 100 mil por mês, 200, 300, 400, cara, 500 mil reais. Pô, Pablo, ajuda a te ajudar, cara. Pessoal, assim, monetização de rede social por corte não é desse jeito que funciona também. Vamos lá, pera lá. Porque assim, você acabar postando um corte, que hoje em dia no YouTube, isso é muito difícil de monetizar. O bot, né, na hora da análise, ele entende que é um conteúdo reutilizado. Ele não monetiza. Então assim, não é tudo isso que ganha. Porra, pra você ganhar 100 mil reais por mês, você tem que fazer os números. Cara, eu acho que nem o Goulart, acho que nem eu digo no auge da treta, no melhor momento do canal dele, o cara bateu 100 mil por mês, cara. É muito difícil. Aí você acha que o cara com o corte do Pablo Marçal vai ganhar tudo isso? Não é assim que funciona. Assim, dá dinheiro? Dá. Pra caramba. Eu imagino que essa moça, né, se pegar uma média aí de 4 a 5 até umas 6 milhões de views por mês, você chuta aí que ela tá ganhando entre 20, 25 até uns 30 mil reais. Aí eu entendo. Mas 100 mil, você precisa de uns números muito absurdos pra conseguir bater uma quantidade assim de monetização. A menos que esse dinheiro que ela tá ganhando seja o Pablo que tá dando. Aí é diferente. Pode ser que, sei lá, 100 mil, ela ganhou 10 mil com monetização, o que é possível. 10 mil é possível, dá pra alcançar, tranquilo. Mas os outros 90 é o Pablo que tá dando pra ela. Aí faz sentido. A pessoa tá ganhando 100 mil reais por mês. Tipo assim, de monetização bruta de AdSense, nossa, é muito difícil. Redes que monetizam pagam bem. YouTube, TikTok, eu acho que Reels do Insta, você precisa de números muito altos. E geralmente esses cortes são shorts, que também pagam menos. Então os números precisam ser muito altos para um retorno que não é tão bom assim. A plataforma TikTok paga por visualização, o YouTube paga por visualização. Sim. E essa pessoa, ela tem um curso que ela vende dela. Esse povo tinha que me pagar para usar a minha imagem, você não tá entendendo. Não foi eu que coloquei dinheiro nisso. Eu vi não uma tem, entrevista zero. do senhor, sim, em que o senhor diz, eu coloco uma boa grana aí. Coloco mesmo, assim, só que no período eleitoral... Pra pagar esse pessoal, o senhor isso fala. mesmo. O senhor paga esse pessoal. Mas eu deixo... Então é isso que ele tá falando. Ele pagava esse pessoal fora do período eleitoral. Antes da eleição ele pagava. Quando começou a eleição, acho que pra não dar problema pra ele, né, ele parou de pagar. Só que mesmo assim foram lá, fizeram um pedido, derrubaram as redes dele, né, e aí até provar que o cara é inocente, se ele realmente não tava pagando, aí já passou a eleição, né, o alcance que era pra ele ter tido não vai ter. É aberto, você pode pegar várias entrevistas e podcasts, só que dentro do período eleitoral foi suspenso. E está dentro da legislação normal. Foi comprovado, inclusive, obrigado por você trazer esse assunto, o cara que quer ser prefeito aqui, o apoiador de Hamas, o apoiador de ditadura em Venezuela, o cheirador de cocaína, que inclusive eu tenho a prova e vou provar no último debate, já que você só vai nesse, eu vou provar, ninguém vai me segurar. Já foi preso portando droga, eu vou mostrar, tá no segredo de justiça e aguarde que eu tô resolvendo pra te mostrar. Como que ele vai, ele bate mesmo, fala assim, pô, o cara lá que é cheirador de cocaína, vou provar que usa droga. Eu acho que é uma coisa você debater, mostrar a sua ideia, mostrar argumentos, faz parte sim da política, né, você dá aquela atacada. Não concordo muito, eu acho que seria muito mais legal ganhar na argumentação, mas é satisfatório você ver um cara desse batendo no Boulos. Eu vou te mostrar. E não adianta vir com fábulazinha, minha filha tá chorando, ela vai chorar 2 vezes pra descobrir que você realmente é um mentiroso, um drogado, e não faz o exame toxicológico, porque vai sair no exame. Se o Boulos não é drogado, por que ele não faz um exame toxicológico então? Faz o exame aí, pô. Mija aqui no potinho aqui, vamos ver se você nunca usou droga na sua vida. Não adianta você apoiar o crime de peculato, que todo mundo põe um apelido de rachadinha, que é o artigo 312 do Código Penal. Você foi um cara que institucionalizou isso no Congresso Nacional, tendo a... Ele apoiou o negócio do Janones, eu acho. Chance de condenar esse cara e tirar ele daí. Entendi. Você fez o quê? Você apoiou ele e você não vai tocar na Prefeitura de São Paulo. Tô mandando um recado pra você, Guilherme. Você me chama de padriquel, me chama de ladrão, do lado do Lula você me chamou de bandido, agora você suporta que o negócio vai cair pra cima de você. Candidato, o senhor não teme ser punido na justiça por esse tipo de declaração? Qual que é a declaração? O senhor está acusando um adversário do senhor de usar drogas em público. O senhor não está mostrando dizendo que a prova o senhor está dizendo que a prova disse que ele ia mostrar. Usar droga não é crime. Genial! Prova. Eu vou mostrar mesmo. Mas no primeiro debate... Mas qual o problema? Eu tô assumindo, é meu nome, Pablo Marçal, e eu tô falando candidato, mas o senhor disse que se eu mostrar agora, daqui 2 semanas abafa. Eu conheço brasileiro, mas vou mostrar na hora disse que certa. apresentaria as provas no primeiro debate, não mostrou nada. São 2. Vocês estão preocupados só com o Guilherme, porque tem uma onda de proteger o Guilherme. Eu até vi, acho que foi só um erro de tipo do Venceslau, já chamando ele de prefeito na entrevista. Ele achou bom demais.
Todos os outros, eu sei que foi só um deslize ali. Só que vocês estão... eu acho tão bonito esse negócio do Guilherme. O Guilherme é um cara que não serve para fazer nenhuma atividade. Candidato, vamos falar de Jair Bolsonaro agora? Vamos falar do que vocês quiserem. Cara, ele tá levando muito de boa, cara. Os jornalistas estão muito desconfortáveis. Bom, pelo menos eu não me lembro de alguma entrevista ou alguma sabatina de que as pessoas perguntam algo pra uma pessoa, a pessoa que tá sendo entrevistada vira completamente o jogo. Ela vira completamente a mesa a favor dela. Porque a gente já saiu. Candidato. O senhor se arrepende de alguma das suas atitudes relacionadas a esse caso? O senhor nunca cometeu nenhum tipo de irregularidade? Opa, claro. Todo mundo aqui, você erra, ela erra. Mas como que o senhor entende, então, as decisões da justiça contra o senhor agora? O senhor é sempre injustiçado, não tem nada que o senhor tenha feito de errado. Não, tem muita coisa que as pessoas falam, você tá errado, eu ouço, vou lá e para de fazer. Acha um erro meu que eu repeti 2 vezes, acha você, ué. Eu vou aproveitar o gancho. Se esse mesmo caso tivesse acontecido, se um adversário político seu tivesse sido condenado e prescrito depois de 20 anos, o senhor teria usado isso na hora eleitoral? Ou 2 pesos ou 2 medidas? Primeira coisa, que é o que eu faço e foi isso que me fez prosperar muito. Eu ia estudar o caso. Primeira coisa. Aqui tem candidato que bate mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Caralho. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem pra mim. O que a gente precisa é tratar com isonomia todas as pessoas. E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou. Só que você usou a expressão errada. Não é deveria. A gente precisa disso. É porque existe um ego aí, jornalista. Eu fiz 5 anos na academia de direito para ter que ouvir isso, não. Só pra gente deixar claro aqui, candidato, Tá tudo bem, eu acho que a gente Olha a cara de cu dessa mulher. Continuar a conversa, a gente tá tendo uma conversa. Tá maravilhosa a conversa. Tá maravilhosa, mas peça um pouquinho de respeito, tá? Pra gente conseguir a gente terminar as perguntas e o senhor, claro, também responder à vontade. A gente não tem tempo aqui estipulando o seu tempo de resposta. Muriel, candidato. Muriel, nome, Muriel. Aponta o que foi falta de respeito da minha parte. A gente está falando aqui já, o senhor bateu palma enquanto a Clarice... Isso é liberdade de expressão. A gente está aqui para ouvir as suas ideias e entrevistar o senhor. Não tem problema, a gente não precisa se alongar nesse assunto. Porque... Ela tá querendo tomar uma posição de liderança entre os 3 jornalistas, né? A mulher tá muito casquetada. E o cara colocou no lugar dela, mano. Você pode vir com a pergunta que você quiser. Eu vou rebater e vou virar o jogo. É um vídeo que foi postado às 7 horas, tá quase 1 milhão de views. Acho que eu não tenho mais nada pra acrescentar nisso. Esse era o vídeo de hoje. E claro, dá um like e se inscreve.